Então vamos lá, pessoal, para a nossa próxima palestra. Eu já vou convidar aqui o nosso amigo Ryoichi Okapena, que já está aqui conectado conosco. Ryoichi, ele já pediu, já falou para a gente que ele prefere ser chamado de Ryu, né? Então, passo agora a chamá-lo de Ryu. Ryu, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ryu foi um dos primeiros a aceitar o nosso convite assim que a gente começou a promoção do Incoad. Vamos convidar o pessoal que é do meio, que é da área, para ajudar a gente. Ele aceitou, já deu um gás, um ânimo para a gente. Pô, a gente já tem um grande nome aqui, vamos embora. Então, Ryu, mais uma vez, obrigado. A palavra é com você. Os próximos 30 minutos, volto no final para passar os 10 minutos finais das perguntas da galera, tá bom? Boa palestra aí, obrigado mais uma vez. Beleza, Daniel, boa noite. Você me ouve bem? Ouço perfeitamente. Então tá bem. Posso começar te fazendo uma pergunta? Pois não. Só para efeito aí de calibragem. Quando a gente fala de empreendedorismo consciente, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Empreendedorismo consciente... É assim, eu tô suspeito porque eu pesquisei muito sobre o tema até para conseguir conversar mais ou menos no mesmo nível que vocês no momento de fazer os convites, né? Mas eu já conhecia o Grupo Anga de palestras que eu assisti na HSM e já mais ou menos conhecia a abordagem do grupo, né? Então, mas assim, eu vou falar antes de eu iniciar minhas pesquisas. Para mim, empreendedorismo consciente me soava como uma empresa que ela já nasce em seu DNA com a questão da conscientização do apelo social, né? Então essa era a minha leitura lá atrás. Então é uma empresa que já nasce com seu DNA de conscientização social. Agora você pode falar que eu errei tudo aí. Não, de forma alguma, na verdade acertou em cheio. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Daniel, mais uma vez, obrigado pelo convite, você e o Thiago. Falar de empreendedorismo consciente demanda da gente algumas introduções. Então, deixa eu primeiro começar, né, acho que me apresentando aqui um pouquinho. Eu sou o Rio, eu sou mineiro, nascido e criado, mas moro já em São Paulo tem um tempo. Durante todo o meu período de faculdade, eu fiz parte de um movimento estudantil chamado Movimento Empresa Júnior, e lá eu tive a oportunidade, né, de liderar esse movimento nacionalmente e perceber o que estudantes universitários estavam fazendo com negócios Brasil afora, né, em todos os estados do país. E logo em seguida a gente acabou fundando também, né, a Organização Mundial de Empresas Juniores, e tudo isso foi uma grande plataforma onde a gente começou a explorar um pouco o que é falar de consciência nos negócios. Depois de um tempo, né, junto com algumas pessoas que tinham feito parte daquele movimento comigo, a gente resolveu empreender, criando duas empresas, na verdade, criando uma e adquirindo outra, né? A gente criou uma consultoria chamada Tribo, que é uma consultoria em cultura organizacional, e a gente fez a aquisição de uma empresa chamada Eureka, que faz recrutamento e seleção de jovens talentos, né? Então, a gente faz programas de trainee e estágio de várias empresas. E quando a gente começou a empreender, a gente começou a se questionar algumas coisas, né? A primeira delas tinha a ver com a maneira como as pessoas trabalham. A gente decidiu logo no começo que a gente nunca teria escritórios. Cada um de nós estava morando num lugar diferente do mundo, a gente queria trabalhar junto e a gente decidiu que o nosso trabalho seria remoto. Em seguida, a gente decidiu que a gente faria de um jeito que as pessoas teriam o máximo de autonomia possível dentro de um mesmo contexto organizacional. E foi aí que a gente começou a estudar sobre algumas coisas como sociocracia, autogestão, algumas coisas sobre o futuro do trabalho, e a gente resolveu empreender um sistema no qual as pessoas elas têm um nível de autonomia muito grande, é bem horizontal. Hoje nós somos 127 pessoas, continuamos sem nenhum escritório, tem gente espalhada aí por 13 estados do Brasil e mais algumas pessoas fora. E junto com a Tribo e com a Eureka, a gente também criou outras empresas, né? A gente criou uma editora chamada Cura, a gente publica hoje no Brasil 2 revistas de negócios, a MIT Sloan e a HSM. E a gente também tem a 08, que é uma consultoria em transformação digital, e o Anga Capital, que é o nosso fundo de investimentos em negócios de impacto social. E esse contexto todo para dizer o seguinte, a gente começou a perceber que a maneira como a gente faz negócio, ela tem alguns vícios, e eles podem ser explicados com 3 anedotas. A primeira delas
se chama A Tragédia dos Comuns. Isso na economia comportamental rendeu até um prêmio Nobel. E o que ela começou a mostrar é o seguinte, né? Quando todo mundo trabalha só para si, falta para todo mundo, né? Então, se você tem uma série de pessoas que vivem, por exemplo, da pescaria, e elas pescam o máximo de peixes que elas podem ao mesmo tempo, os peixes não se reproduzem e depois elas não têm mais peixes. Mas se elas criam um combinado e falam assim, olha, a gente não pode pescar todos os peixes que estão no mar ou no rio agora, porque senão eles não se reproduzem e daqui a pouco a gente não vai ter mais peixe. Vamos limitar a quantidade de peixe que a gente pode pescar? Vamos. E aí você permite que os peixes possam se reproduzir naturalmente e com isso você sempre tem peixes, né? Isso vale para quase qualquer recurso natural. E, na verdade, isso vale para quase qualquer recurso, no final das contas, né? E hoje o que a gente percebe é que a gente acabou criando uma economia no qual as empresas elas têm um olhar muito limitado só para si, né? Fala assim, bom, eu estou preocupado com o meu, quero fazer o meu, e quanto mais eu puder tirar para mim, melhor. E quando a gente começa a fazer isso, começa a faltar para todo mundo, né? E a gente entra num sistema que ele é muito escasso. O segundo ponto é o seguinte, a nossa educação, a maneira como a gente foi educado, a maioria de nós, pelo menos, ela tem alguns padrões que eles são curiosos, né? Por exemplo, a gente passa até os nossos 17 anos de idade, mais ou menos, sempre estudando algo que alguém mandou a gente estudar. Então você chega, né, não sei, numa quinta série, e aí você vai estudar português, matemática, ciências, geografia, história e por aí vai, né? E você pode escolher as matérias que você vai estudar? Não, não pode. Você vai escolher quando você vai estudar? Não, não pode. Então não importa se você é uma pessoa mais matinal ou se você é uma pessoa mais noturna, todo mundo vai estudar no mesmo horário. E mesmo com as pessoas aprendendo de forma diferentes, a gente vai sempre ensinar igual para elas. Então uma pessoa pode ser mais visual, a outra pode ser mais auditiva, a outra pode aprender melhor com leitura, a outra pode aprender melhor com desenhos, mas ainda assim, todo mundo vai aprender igual. E não importa o ritmo de velocidade, se todo mundo tem a mesma idade, todo mundo deveria estar aprendendo as mesmas coisas. Ou seja, a gente não toma decisão nenhuma. Na verdade, na maioria das escolas, quando a gente precisa ir até no banheiro, a gente pede autorização. E tudo bem quando a gente faz isso com crianças de 3 ou 4 anos. Mas aí quando a gente começa a ter 12, 13, 15, 17, você começa a se perguntar, fala assim, nossa, me educaram para muita coisa, mas não me educaram para fazer escolhas. E depois de 17 anos sem poder escolher nada, o mundo te empurra e fala assim, agora escolhe um curso. Aí você fala assim, mas eu não sei escolher, ninguém me educou para escolher. E aí você vai olhar aqueles cursos que de alguma forma podem fazer mais sentido, você não faz ideia de como eles são na prática e você escolhe. Então, com 17 para 18 anos, você é obrigado a escolher algo que pode definir o rumo da sua vida, mesmo sem você ter nenhuma informação em mão sobre isso e mesmo sem você ter sido educado a escolher. E aí você escolhe um curso. E para muita gente a ilusão é, nossa, agora que eu vou entrar para a faculdade, a vida vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil. Até que, enfim, estudei muito para passar no vestibular, agora é minha hora de curtir. E você chega na faculdade e percebe que não é o que você imaginava. Você, nossa, eu continuo não podendo escolher nada. Até me dão algumas matérias eletivas e tudo mais, mas né, a gente vai estudar administração, como foi o meu caso, e no primeiro período de faculdade, sem absolutamente nenhuma noção do que são empresas, do que são organizações, falam para eu estudar a teoria geral da administração, falam para eu estudar fluxograma, me dão umas aulas de economia sem nenhum contexto, e eu continuo percebendo que, na verdade, eu nunca escolhi nada. E depois de 4, 5 anos, de novo o mundo me empurra e fala assim, agora escolhe uma profissão, escolhe um emprego. Isso para as pessoas que têm o privilégio de escolher. E você fala assim, mas eu também não sei escolher. E você vai entrar no mito de que você não tem escolha, que você tem que pegar um emprego que aparecer. E aí o que você faz dentro da maioria das empresas, quando você começa a trabalhar, é obedecer, né? As pessoas mandam e você faz. E aí você obedece, 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 até que um dia alguém te chama na sala e fala assim, parabéns, você obedece muito bem, então a partir de agora você manda. E você fala assim, mas eu também não sei mandar. E aí você percebe que talvez o problema comece com o fato de que você tem que mandar em alguém. E esse é o segundo ponto.
quando educação e poder se confundem e a gente começa a entender que as relações humanas elas são baseadas em exercer poder sobre as pessoas e que quanto melhor você é nisso, né, você vai ler O Príncipe de Maquiavel, você vai ler Arte da Guerra, você vai ler coisas sobre essa, você vai começar a aprender a exercer poder sobre outras pessoas. E quando você vira presidente da empresa, você fala assim, agora eu quero exercer poder sobre o mercado. E se você, por exemplo, trabalha numa empresa de capital aberto, digamos assim, você começa, inclusive, ter uma série de atitudes, né, como, por exemplo, de insider trading ou coisa do tipo, no qual você começa a manipular o mercado a seu favor, porque, no final das contas, a única coisa que eu não posso perder é esse poder que eu tanto lutei para conquistar. E aí é onde começa a tragédia, porque a gente começa a perceber que mais importante do que qualquer coisa é a nossa necessidade de se manter sobre os outros. E é aí que nasce o capitalismo inconsciente. É quando a gente percebe que a gente precisa acumular mais do que o resto, porque eu tenho muito medo de uma crise, eu tenho muito medo de ser demitido, eu tenho muito medo de não apresentar os resultados necessários que se esperam de mim. E aí a coisa começa a ficar complicada. E não surpreende a gente quando, por exemplo, uma mineradora fala assim, eu tenho que dar resultado, vale tudo. Vale, inclusive, a vida de algumas pessoas. E é aí que a gente percebe o quanto o nosso sistema educacional, por mais que tenha evoluído, evolui muito pouco nesses últimos 100, 150 anos. A verdade é, se você olhar um carro de 1920, se você olhar um carro de 2020, você vai perceber diferenças gritantes. Se você olhar um telefone de 1920 e um telefone em 2020, também. Mas se você olhar uma sala de aula de 1920 e olhar uma sala de aula de 2020, ela praticamente não mudou. Se você olhar um escritório de 1920 e um escritório de 2020, praticamente não mudou. Né? Mas meu escritório é open space. Open space não é novidade. Se você jogar no Google escritórios em 1920, você vai perceber que eles já eram open space, ou o nome que você quiser dar para isso. E o terceiro problema é o problema da escassez. A gente, por causa dessa nossa educação, a gente é, de alguma forma, injetado na nossa mente de que sempre faltam coisas. E a nossa relação com o dinheiro se torna absolutamente insalubre, porque você fica pensando assim, poxa, eu não tenho dinheiro, eu preciso correr atrás das coisas para ter dinheiro. E isso faz com que a gente comece a aceitar qualquer tipo de coisa praticamente. E mesmo pessoas que têm posições super privilegiadas dentro das empresas, têm cada vez mais chegado, depois de 30, 40 anos de carreira, olhado para trás e perguntado, poxa, por que eu dediquei a minha vida inteira a isso aqui? Eu nunca soube o porquê eu faço isso aqui. E aí teve um pesquisador americano chamado Richard Leider, que ele resolveu ir fundo nisso, e ele resolveu entrevistar pessoas no leito de morte e fazer a seguinte pergunta para elas. A pergunta era a seguinte: se você tivesse que viver tudo de novo, o que você faria de diferente? E as pessoas sempre respondiam as mesmas coisas. Elas falam assim, eu teria tido mais coragem de ter tomado decisões ousadas, porque no final das contas eu percebi que não faria tanta diferença assim. A segunda coisa que elas falavam é, eu teria visto a vida passar, e não só deixado a vida passar. Eu teria aproveitado todos os momentos, tanto os de felicidade quanto os de tristeza. Eu teria sido mais presente na minha vida, em vez de entrar no modo automático. E por último, as pessoas falam assim para ele, se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria descoberto meu propósito um pouco mais cedo. E quando a gente traz tudo isso para hoje, a gente começa a perceber algumas coisas na hora de empreender, de criar um negócio. A maneira como a gente cria negócios, ela pode ser muito boa para mim, ou ela pode ser muito boa para todo mundo. A pergunta é qual caminho a gente escolhe no final das contas. Quando a gente empreende só para a gente, a nossa preocupação vai ser a mesma de sempre, de ganhar muito dinheiro, de ter muito status, de ter muito poder. Né? E acho que o problema não é isso. Né? Na verdade, ter muito dinheiro, ter muito status, acho que é uma coisa que é do ser humano, todo mundo quer. E todo mundo merece, até certo ponto. O problema é quando isso se torna o principal motivo da gente fazer o que a gente faz.
E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas para a gente, porque a gente começa a perceber que a gente tem que ficar se abastecendo com tudo isso. E aí, quando a gente olha, no final das contas, o que a gente mais admira são esses criadores de aplicativos que saíram da faculdade, largaram tudo. A gente fala assim, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Mas se você for olhar, a maioria dessas empresas hoje, elas acabam gerando uma série de malefícios que são quase irreversíveis em vários aspectos, né? Desde o uso dos nossos dados, a maneira como exercem poder econômico desproporcional, a maneira como utilizam recursos naturais de forma completamente insustentável. E aí a gente começa a olhar para o nosso sistema capitalista e fala assim, bom, agora botando uma boa dose de opinião, eu continuo achando que o capitalismo, de tudo que a gente já tentou até hoje como sociedade, é o que mais deu certo, apesar de todos os seus problemas. Mas ele tem problemas, e ele pode ser curado de várias formas. E o capitalismo consciente, ele nasce exatamente nesse contexto. Quando um conjunto de empresários nos Estados Unidos começa a olhar para as empresas e fala assim, peraí, se eu acredito que toda pessoa tem um propósito, e que um conjunto de pessoas forma uma empresa e uma empresa tem um propósito, qual que é o propósito do conjunto de empresas? Ou, em outras palavras, para que serve o setor privado no nosso país e no mundo? E aí um professor da Universidade de Babson, chamado Raj Sisodia, mapeou que essas empresas que são empresas boas para o mundo, elas têm 4 elementos que diferenciam elas das demais. A primeira coisa que elas têm é um propósito maior. Elas sabem que elas servem para algo além do que só ganhar dinheiro. Claro que elas querem ganhar dinheiro e precisam fazer isso, e merecem. Mas tem algo além. A segunda coisa que ele percebe é que essas empresas elas têm uma cultura consciente. A maneira como se lida com as pessoas, ela é diferente, entendendo que, no final das contas, as pessoas não são só 2 mãos, né? O Henry Ford lá atrás falou, né? Por que toda vez que eu contrato 2 mãos, vem um cérebro junto? E hoje o que a gente percebe é o seguinte, né? É que a gente não contrata mãos, a gente contrata pessoas, com tudo que elas trazem. O terceiro ponto que essas empresas têm é uma orientação para stakeholders. Em outras palavras, essas empresas elas têm um entendimento que elas não trabalham só para os donos, elas trabalham para todo mundo que se envolve com elas, e se elas não fazem isso, elas acabam prejudicando alguém. E, por último e não menos importante, essas empresas têm o que se chama de lideranças conscientes. Pessoas, seres humanos que têm um entendimento de para que as empresas servem e tomam decisões baseadas não só no que é de interesse econômico e financeiro da empresa, mas também de interesse socioambiental. E essas empresas começam a fazer coisas muito legais mesmo, né? Para dar alguns exemplos, vou dar um exemplo brasileiro de uma empresa que algumas pessoas talvez conheçam, uma empresa chamada Chico Rei, chicorei.com.br, uma empresa de camisetas, uma loja online de camisetas, que se você olhar no site é uma loja online de camisetas cuja principal diferença são as ilustrações, são muito bonitas, é muito legal. Mas se você conversa com o Bruno, que fundou a Chico Rei, você vai descobrir algumas coisas legais. A primeira delas é que a fábrica da Chico Rei fica do lado de uma escola pública, lá na minha cidade natal, em Juiz de Fora. E essa escola estava sempre muito mal cuidada. E ele estava olhando para aquilo e vendo que ninguém resolvia, nenhum vereador, prefeitura não resolvia. E ele falou assim, quer saber? Eu estou com um excedente de lucro aqui, eu vou reformar essa escola, porque talvez um dia no futuro as crianças que estudam aqui venham trabalhar comigo. E é melhor para elas e melhor para mim que elas tenham a melhor experiência possível no período escolar delas. E ele reformou uma escola pública simplesmente por entender que a Chico Rei não se limita só ao prédio dele. E depois ele foi além. Ele percebeu que a cidade estava ficando violenta, ela estava ficando violenta principalmente porque o sistema criminal ele não estava funcionando. A pessoa, quando ela era presa, ela voltava pior, parecia. E ele resolveu construir uma fábrica dentro de um presídio e contratar presos para trabalhar na confecção de camisetas da Chico Rei, de forma que quando eles saem da cadeia, eles são automaticamente contratados pela Chico Rei, e ele fala que ele faz isso para garantir que essa galera não volta para a rua. E no final das contas, quem ganha com isso? Todo mundo, né? Ele ganha colaboradores melhores e muito engajados, e a cidade inteira ganha por ter uma empresa que acolhe essas pessoas e que de alguma forma garante que elas não voltem para o crime e combate a criminalidade de maneira muito direta, coisas que praticamente governo nenhum consegue fazer. E aí, quando a gente começa a explorar, né, onde mais isso pode chegar,
você começa a perceber que tem algumas questões que são super relevantes na maneira como a gente empreende negócios e que elas podem dar vida a coisas muito legais. E a pergunta, né, que em geral costuma ficar no ar, é como é que você faz essa transição, essa conversão? Como é que eu posso fazer com que a minha empresa passe a ter um pouco mais dessa preocupação? O primeiro ponto, ele tem a ver com dados. E os dados são puramente financeiros. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e depois uma no Brasil. Inclusive, não sei se o Pedro Paro já palestrou, sei que ele vai falar aqui nesse evento também. Ele é o fundador da Humanizadas, que é uma pesquisa que buscou validar exatamente isso. Mas o resumo dessa pesquisa é o seguinte: empresas que se chamam, né, que são consideradas empresas humanizadas, que têm essas práticas bem delineadas, elas no começo têm desempenho parecido com o de qualquer empresa. No meio do caminho, elas têm um desempenho até um pouquinho pior. Mas depois de 10 anos, descobriram, por exemplo, nos Estados Unidos, que essas empresas humanizadas, elas têm um retorno sobre investimento, um retorno sobre capital, literalmente 10 vezes maior do que a média das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, assim, nossa, por que essa empresa, né, lucra tão mais, ou tem um desempenho tão melhor quando ela está tendo mais preocupações do que as outras? E é muito simples, porque quando você empreende algo que é bom para o mundo torce a seu favor e vai te ajudar. Quando você empreende algo que é bom só para você, na hora que você precisar, talvez você não tenha toda a ajuda que você queira. E é claro, isso varia muito, né? Uma coisa é você ter um pequeno negócio, outra coisa é você ter uma grande empresa. São formas diferentes de se conectar com o empreendedorismo consciente. Mas o que a gente vê é que é possível, né? De pequenas empresas, como a Chico Rei, a grandes empresas. Talvez no caso do Brasil o melhor exemplo disso, ou o exemplo mais próximo disso, seja a Natura. Mas você tem algumas outras empresas que estão fazendo coisas muito legais também, como a Braille, e até a própria Magazine Luiza tem tido algumas iniciativas interessantes em relação a isso. Mas mais do que isso, eu aprendi o que faz uma empresa se tornar mais consciente fazendo consultoria em cultura organizacional. E eu lembro que toda vez que um CEO de uma empresa chamava a gente, né, para contratar a gente, eu percebia sempre duas abordagens bem diferentes. Uma abordagem era um CEO falando assim para mim: nossa, Rio, tá todo mundo falando esse negócio de cultura, propósito, capitalismo consciente. Eu tô vendo que esse negócio vai ser importante para a gente poder performar melhor. E dá certo fazer os projetos quando eles nascem disso. Mas os projetos mais incríveis que eu já vi, eles nascem quando o CEO chega para a gente e fala assim: olha, eu tenho uma coisa que está me incomodando, que é a seguinte: eu não sei se meus filhos têm orgulho do que eu faço. Ou eu não sei se no final da minha carreira as pessoas vão lembrar de mim como alguém do bem. Ou eu não sei se eu vou ter orgulho de ter dedicado a minha vida a essa empresa. E quando esse questionamento nasce de dentro da liderança, os projetos são muito diferentes. Para dar um exemplo, a gente fez um projeto uma vez para uma seguradora, a seguradora do Sicoob, no qual o presidente da seguradora falou exatamente isso para a gente. E a gente entrevistou os melhores vendedores para entender o que eles faziam de bom. A gente descobriu que eles tinham algumas competências super elementares, né, como empatia, uma escuta muito ativa, uma preocupação muito grande com a pessoa que estava sentada na frente deles. E a gente, depois de escutar essas pessoas, criou um workshop de 2 dias, que a gente fez 31 vezes ao longo de 2018, com vendedores de seguros do Brasil inteiro, de Rondônia a Rio Grande do Sul. E a única coisa que a gente fazia nesses momentos era provocar essas pessoas entendendo o seguinte: por que você vende seguros, né? E as pessoas, quando iam investigando isso, elas percebiam que, no final das contas, elas não vendiam seguro. O trabalho delas era oferecer proteção para as pessoas. A venda boa gerava proteção. A venda ruim, a pessoa nem renovava depois. Resultado: o aumento médio de vendas por vendedores, 2 meses depois de fazerem o workshop, foi de 250%. Os vendedores mais do que quase triplicaram as suas vendas, simplesmente porque começaram a perceber que a abordagem deles era diferente. Não era empurrar um produto para alguém, era colocar algo que ia exatamente na necessidade que aquelas pessoas tinham.
E acho que aquela foi talvez o maior aprendizado que a gente teve em relação a isso, quando a gente percebeu que qualquer negócio pode ser consciente se ele entende os impactos daquilo que faz. Que no final das contas, consciência é saber os impactos das suas ações. E muitas vezes a gente não consegue ver os impactos das nossas ações, mas pior ainda, muitas vezes a gente não quer ver os impactos das nossas ações. Seja como empresários, empreendedores, seja como consumidores. E o que está ficando muito exposto, ainda mais nesse período de pandemia, é o quanto um monte de coisa que a gente faz talvez seja altamente questionável sobre vários pontos de vista. E mais uma vez, né, a ideia aqui não é destruir todo o sistema e fazer uma rebelião, mas é simplesmente perceber que talvez o que a gente está inaugurando nesses últimos anos e daqui para frente cada vez mais é uma forma de fazer negócios que entende que negócios têm função econômica, função social, função ambiental e, mais do que isso, uma função cultural. E que esse impacto, né, quando ele é consciente, ele pode gerar formas muito interessantes de se viver. Óbvio, né? Tudo isso aqui, por mais que a gente tenha alguns exemplos, tem muita teoria, tem muito desafio, né? Um país como o Brasil, com um nível de burocracia muito grande, muitas vezes nem permite que várias coisas como essas aconteçam. Mas tem muita coisa que é bem possível de acontecer. E a grande questão aqui é exatamente a gente entender, como empresários, né, como empreendedores, como é que a gente pode empreender, né, não só negócio, mas empreender um país que ele não só gera muita riqueza, mas ele gera muita riqueza para várias pessoas. E é óbvio, vai demorar bastante, tem muito trabalho para fazer. Mas o que a gente começa a perceber é que grandes empresas, por exemplo, elas podem advogar por causas que de alguma forma beneficiem todo mundo, por diversidade, por inclusão, porque no final das contas, por mais que eu seja absolutamente apaixonado pelo Brasil e acho que esse país é o país mais incrível do mundo, a gente tem que admitir que ele não foi um país feito para todo mundo, ele foi um país feito para poucas pessoas e o resto que veio foi para servir essas poucas pessoas. E o que pode parecer um discurso quase comunista, às vezes, na verdade é simplesmente um discurso capitalista consciente, né? De entender que a gente pode, por meio de ações pequenas, influenciar localmente e por meio de ações pequenas somadas, influenciar nacionalmente, criando novas políticas públicas para empreendedorismo e ajudando pessoas não só a ter mais acesso à renda, mas a principalmente ajudar mais pessoas a terem mais acesso à riqueza, né? E eu acho que a boa notícia é que tudo isso pode ser feito por meio do sistema capitalista que já existe, desde que a gente se conecte internamente com o que realmente importa para a gente, porque no final das contas, a gente já teve o privilégio de conhecer muita gente rica que, por mais bem-sucedida que seja, continua lutando para encontrar propósito no que faz. E outras que já perceberam que o propósito delas vai além delas mesmas, né? E quando a gente cria uma empresa, né, a nossa experiência nesses últimos 5 anos tem mostrado isso um pouco para a gente, é que me ensinaram que, uma vez que você sabia que o que você faz é importante quando todo mundo sabe quem você é. Mas depois a gente percebeu que, na verdade, você sabe que o que você faz é importante quando você impacta tanta gente, mas tanta gente, que vai ter um monte de gente que se beneficia do seu trabalho e nunca vai saber quem você é. E no final das contas, talvez é de lideranças como essa que a gente precisa, né? Que estão mais interessadas em criar um legado para as próximas gerações do que em sair na capa da revista ou de alguma forma simplesmente alimentar seu ego. Mais uma vez, não tem nada de errado com isso. O problema é quando isso limita o resto. E então, o resumo, né, acho que para a gente poder aí abrir para as perguntas, quando a gente fala de capitalismo consciente, é que ele é mais desafiador do que parece quando a gente terceiriza a responsabilidade para os outros, e ele é mais simples do que parece quando a gente começa a perceber que é por meio de pequenas ações que a gente pode criar negócios incríveis, né? E a partir disso, aquilo que a gente falou no início, começa a ir embora, né? Se todo mundo se preocupa com todo mundo, a tragédia dos comuns não acontece, porque sempre vai ter para todo mundo. Se a gente entende o impacto que a gente tem nas pessoas, a gente valoriza muito mais uma educação de qualidade e muito menos poder sobre as pessoas. E quando a educação é de qualidade e quando a gente cria um sistema que ele é feito para todo mundo, o mito da escassez, ele acaba. Porque a gente percebe que não falta,
né? Não falta comida no mundo, ela só é mal distribuída. Da mesma forma, não falta capital no mundo, ele só é mal distribuído. E se a gente aprender a criar novas formas de distribuir, não é nem de distribuir somente, mas de criar mais valor compartilhado para cada vez mais gente, talvez um dia a gente saia desse cenário no qual a gente está, no qual 66% das famílias brasileiras ganham menos de R$ 2.000 por mês, e vá para um ponto no qual toda família no Brasil, independente de onde ela vive, independente de qual estado, do tamanho da cidade dela, consegue dar para as pessoas acesso à educação, à saúde e à segurança, que são básicos, mas mais do que isso, que consegue dar acesso para as pessoas à prosperidade e a uma sensação de que, de fato, a gente criou uma sociedade que funciona para todo mundo. É trabalhoso, né? Mas eu acredito cada vez mais, cada dia que passa, que por meio dos negócios a gente pode criar um país muito mais próspero, muito mais justo e muito mais inclusivo. Então, esse é um pouquinho aí do que a gente entende de empreendedorismo consciente. E aí, fiquem à vontade agora para as perguntas, me guiem aí. Beleza, Daniel? Bom, né? Que show, pessoal. Parabéns, Sil. Parabéns mesmo. Ficamos aqui acompanhando e admirando enquanto você falava aí. Obrigado, cara. Olha só, Sil, só para quem está chegando agora, né? Que a gente está no ar desde o meio-dia e 20, mas muitas pessoas estão entrando agora no final do dia. O Raji Sissodia, citado pelo Rio, ele gravou um vídeo especialmente para o nosso evento, que foi exibido no início da programação, por volta das 13 e pouquinho, durante a palestra do Hugo Blättling, né? Que é presidente do capítulo do Capitalismo Consciente aqui no Brasil. Então, quem não pôde ver, que tiver curiosidade, vai lá, procura nesse vídeo mesmo, próximo depois que a gente acabar a transmissão, claro, o vídeo do Raji. E respondendo, o Pedro Paros, ele dá a palestra de abertura na quinta-feira pela manhã, às 9 horas. Então, que é o autor da pesquisa, né? Que é o CEO da Humanizadas, a palestra dele é às 9 horas da quinta-feira. Só aproveitar, todo esse assunto, pessoal, ele está, inclusive o Pedro Paro foi fonte de pesquisa para a matéria da ADM Pro, que é a nossa revista, que a gente falou no início da transmissão também. Então tem uma matéria muito especial sobre gestão humanizada nessa revista, e muitos dos nossos palestrantes aqui hoje foram, inclusive, fonte para essas matérias. Uma das empresas ditas como uma das mais humanizadas do Brasil é a própria Johnson & Johnson, e a gente teve no início do dia aqui também a Bettina Lackner, que é a diretora de RH da Johnson & Johnson, que falou para a gente como a empresa chegou a esse status, né? A pesquisa é fantástica, a pesquisa citada pelo Rio é fantástica, ela foi fonte de pesquisa para a gente compor esse painel aqui, Rio. Então vamos lá agora para as perguntas, né? Rio, o Gabriel Adão Vieira te pergunta: economia circular pode ser integrada mais rápido e com eficiência no Brasil? Olha, falar de economia circular num país como o Brasil é algo que pode ser desafiador dependendo da amplitude que você quer ter, né? A gente, por exemplo, fica pensando, né, na maneira como as coisas giram pelo nosso país, né? O Brasil, infelizmente, tem um negócio chamado custo Brasil, né, que é o custo de fazer negócio, de fazer as coisas andarem. E eu acredito que a economia circular ela pode ser muito boa, desde que a gente entenda que isso demanda da gente um olhar mais local para as coisas, né? Eu sempre brinco assim que eu achei muito curioso, uma vez que eu estava em Manaus, eu fui no supermercado e eu achei os produtos super caros. Falei, nossa, meu Deus, como as coisas são caras aqui, né? E aí eu me perguntei, por que tudo tão mais caro, né? Eu falei, é óbvio, né? Porque a maioria das coisas são produzidas em São Paulo, em Minas, e para mandar para lá é caríssimo, né? Mas eu pensei, nossa, mas por que eu tô em Manaus vou comprar Danoninho? Se aqui tem açaí, que é muito melhor, né? Então, acho que para isso funcionar, a gente precisa, de alguma forma, trazer mais para o local as coisas, né? E entender que se a gente consegue fazer as coisas girarem mais perto da gente, pode fazer muito mais sentido nesse aspecto. Né? Legal, Rio. Legal, Rio. Aqui agora a Edna Castelli, Rio, ela tem a pergunta que acho que todo empresário que está inspirado aqui com a sua apresentação gostaria de saber. Ela diz: Rio, é possível um ambiente humanizado transformar uma empresa tradicional em um empreendimento consciente? Ela diz que está lutando por isso. É possível. Agora, é muito mais fácil quando você tem apoio das principais lideranças, né? A gente sempre fala, né?
As empresas mais tradicionais, se tem uma coisa que define ela como tradicional, são as relações de poder, ou seja, você, em geral, tem poucas pessoas que decidem por muita coisa. Se essas poucas pessoas estão abertas a isso, é muito mais fácil, senão é uma tarefa muito árdua. E aí a gente sempre fala assim, no final das contas, vão ter empresas que vão conseguir se adaptar e vão começar a entender, né, que funcionam para algo maior. Tem outras que provavelmente não vão conseguir se adaptar e talvez tenham uma expectativa de vida um pouco mais curta, né, para o que está fazendo. Claro, assim, né, ainda vai demorar muito, querendo ou não, a gente tem um nível de consolidação na economia muito grande. Muitas empresas tradicionais vão continuar tradicionais por muito tempo, né? Mas foi exatamente por isso que a gente resolveu empreender, quando a gente começou a perceber que o que a gente queria no mundo ainda não existia. Legal, legal. Mas não desiste não, Edno, né? De forma Segue alguma. aí que segue aí que pode dar certo. Rio, o Josué Gonçalves Ferreira, ele diz: mudar este comportamento do capitalismo não teria início nas instituições de ensino? Também é interessante, né? Com certeza. A questão é que, no final das contas, está tudo muito interligado, né? Assim, para você mudar, é importante entender por que as instituições de ensino são assim, né? Elas são assim porque quando foram criadas lá atrás, né, e o conceito de escola que a gente entende até hoje foi criado, ele foi criado pensando muito em mão de obra. Então, da mesma forma que uma indústria tem uma linha de produção, se você parar a pensar, uma escola é uma linha de produção, né? Quando a gente fala assim, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, por aí vai, a gente está passando as pessoas, as crianças, por uma linha de produção. Para isso mudar, essas coisas têm que mudar em conjunto, né? Se eu só mudo a educação, mas eu faço isso de um jeito que as pessoas depois não têm emprego, porque eu não consegui encaixar isso às demandas de mercado, eu estou fazendo uma coisa muito legal, mas pouco eficaz. Se eu mudo só as empresas e não mudo o sistema educacional, eu vou criar uma coisa muito bonita, mas eu não tenho pessoas preparadas para isso. Por isso que, no final das contas, a gente tem essa percepção de que empresas cada vez mais vão ter que funcionar como escolas, porque elas vão começar a demandar pessoas que as escolas não são capazes de formar, seja por modelo mental, seja por habilidades que são muito novas. E isso só reforça a função social das empresas, né? Que se elas não tiverem comprometidas com a educação, não no lugar de manipulação, mas no lugar de elevação das pessoas daquilo que elas realmente podem ser, ótimo. Se não conseguirem, vai ser bem desafiador e o mercado vai ter uma lacuna enorme de competência. A gente já tem isso, tem esse nome, né, de skill gap, né? Que as empresas cada vez mais têm demanda de competência que as pessoas não conseguem mais aprender isso na escola, né? Assim, bom, sendo muito sincero, faculdades, por exemplo, né, administração, economia, engenharia, etc., elas vão ensinar um monte de coisa para as pessoas, poucas delas vão ser realmente úteis no mundo que a gente vive hoje. É isso. Ô Rio, você acha que é por aí também, né, nessa linha de a razão de grandes empresas multinacionais, para não citar nomes, já começam não a desvalorizar a questão da formação, mas a dar menos importância a ela, né, e focar mais na questão da avaliação da pessoa em suas o que a gente chama do soft skills, né, das empresas focarem mais em conhecer essas competências e menos os seus itens curriculares? Você acha que essas empresas já pegaram essa linha de raciocínio por aí? Olha, elas estão pegando aos poucos. Lá na Eureka, né, a nossa consultoria de recrutamento, a gente aboliu filtro por curso, né? A gente começou a perceber que o curso que a pessoa faz define muito pouco das capacidades dela. Claro, todo curso vai ensinar para a pessoa alguma coisa muito interessante, algum corpo de conhecimento que ela vai levar para a vida, mas isso não define o que ela é capaz de fazer, né? E as empresas começam a perceber isso, né? Eu posso contratar pessoas que têm qualquer tipo de formação, porque o que elas vão ter que fazer aqui, nenhuma formação ofereceu para elas. Então, no final das contas, não faz muita diferença. O que faz diferença são algumas questões elementares, né? Um bom domínio do português, né? Um raciocínio lógico apurado, coisa do tipo, mas isso a pessoa pode desenvolver em qualquer fase da vida e em qualquer curso, né? Então, no final das contas, a graduação, acho que ela é muito importante porque dá para a pessoa, né, uma noção aprofundada de um assunto em específico, mas na hora de trabalhar e na hora de colaborar, o que a gente percebe é que assim, a velocidade com que as escolas se adaptam é muito menor do que a velocidade com que as habilidades necessárias mudam. Legal. Para a gente fechar, Rio, agora é uma pergunta da administradora Cibele Ligório.
Ela diz, né, uma verdade, é expressivo o empreendedorismo por necessidade. Como nós, administradores, como é o seu caso também, podemos auxiliar no progresso dos pequenos negócios, em especial aos criados por necessidade? Ah, aí acho que tem um monte de coisa envolvida nisso, né? A primeira delas, quando a gente fala de empreendedorismo por necessidade, ele tem algumas diferenças fundamentais que acabam limitando uma série de aspectos. Uma delas, a mais óbvia, é acesso a capital e acesso a crédito, né? Então, assim, se a gente quer que as pessoas não empreendam tanto por necessidade, mas porque aquilo faz sentido para elas, a gente precisa pensar em novas formas de dar acesso a crédito para essas pessoas, né? É muito difícil, né, que uma pessoa que vende brigadeiro no Sinal, ela vai conseguir transformar isso em uma super empresa de brigadeiro, porque quando ela precisar de capital de giro para comprar mais insumo, ela não vai conseguir isso com ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é o mais elementar, assim, também, em termos de empreendedorismo por necessidade, que é a gestão financeira, né? Infelizmente, a maioria das pessoas que empreendem por necessidade não teve a oportunidade na vida de aprender o básico de gestão financeira, e quando ela começa a chegar em algum tipo de negócio interessante, muitas vezes ela pode trocar os pés pelas mãos, né? Então, a educação financeira é absolutamente fundamental para isso. A gente sempre brinca, né, que marketing é o de menos, porque se uma pessoa que empreende por necessidade consegue fazer o negócio sobreviver, porque se tem uma coisa que ela faz bem é vender e se posicionar, né? Mas a parte da gestão financeira e de acesso a crédito, ela é muito dura, né? E terceiro, a gente precisa desburocratizar um pouco mais as coisas. Formalizar uma empresa no Brasil já é caro para quem é privilegiado, imagina para quem não tem acesso a nada, assim, né? A maioria das pessoas vai querer ficar na informalidade. Então, a gente precisa de políticas públicas para o empreendedorismo que ajudem as pessoas a abrir empresas mais facilmente, mas que também ajudem as pessoas a fecharem empresas mais facilmente, né? Porque a quantidade de CNPJ, que é peso morto, que a gente tem é muito grande, e isso torna a economia cada vez mais lenta, né? Então, acho que tem muita coisa para se trabalhar em empreendedorismo por necessidade, mas, como tudo na vida aí, meio pirâmide de Maslow, tem as necessidades mais básicas e, na maioria das vezes, desse negócio são necessidades financeiras.